É com muita alegria que, mais uma vez, aqui viemos, com tanto carinho somos recebidos, e isso faz muito bem. Desejamos que Jesus nos abençoe a todos, que possamos, meus irmãos, todos nós, abrirmos os nossos corações, elevarmos os nossos pensamentos ao mais alto, para recebermos aqui nessa manhã todos os lenitivos que aqui viemos buscar. E é certo que se nós abrirmos os nossos corações e elevarmos os nossos pensamentos ao mais alto, nós receberemos tudo o que necessitamos. O tema para as nossas reflexões de hoje é acerca do poder da oração. Poder da oração. Para começarmos as nossas reflexões, nós gostaríamos de estar contando uma historinha. É possível que muitos aqui já a conheçam, mas outros talvez não. É a história do Zé. Conta-se a história que, certa feita, o Zé ia à igreja. E ele era uma pessoa que morava na rua, não tinha família, não tinha ninguém. E ele, todos os dias, ao meio-dia, ele ia à igreja. E certa feita, o sacristão, uma pessoa responsável ali para tomar conta da igreja, porque tinha muitas coisas de valores, ficou preocupado, porque ele entrava muito rápido e saía. Então, o sacristão perguntou para ele: o que você vem fazer aqui todos os dias, no mesmo horário, e tão rápido? E o Zé, então, olhando para ele, falou: é porque eu não sei orar com palavras bonitas, eu não sei dizer aquelas lindas palavras, então eu venho todo dia ao meio-dia, em questão de 1 minuto, eu ajoelho e falo com Jesus. Ei, Jesus, é o Zé. Eu levanto e vou embora. E o tempo passou e o Zé teve um acidente e foi internado. E naquele hospital onde o Zé foi levado, percebeu-se que depois da chegada dele ali, tudo havia se transformado. Pois que as pessoas ali internadas começaram a ter melhora. Onde havia tristeza, começou a ter alegria. E tudo estava transformado. E aí, a enfermeira, a pessoa que tomava conta daquele setor, foi conversar com o Zé. Falando com ele: nossa, Zé, depois que você chegou aqui, as pessoas têm percebido que tudo aqui tem melhorado. Já não tem mais tanta tristeza. Embora tenha dor, não tem tanto sofrimento. O que você me disse a respeito disso? Que foi desde que você chegou. Então o Zé, olhando para aquela enfermeira, e fala com ela: não sou eu. É aquela pessoa que vem me visitar. É essa visita que eu recebo que transformou tudo aqui. E a enfermeira achou estranho, mas como assim? Porque o Zé nunca havia recebido ali nenhuma visita. A cadeira ao lado da cama dele estava sempre vazia. E o Zé, então, olha para a enfermeira e fala: todos os dias, ao meio-dia, eu abro os meus olhos, na cabeceira da minha cama, tem um homem vestido de branco que me diz: oi, Zé, é o Jesus. Bem, meus irmãos, é uma história simples, mas que bem entendida, ela fala alto em nossos corações. É o poder da oração. É o Zé, somos nós,
que no íntimo da nossa alma, no fundo dos nossos corações, às vezes não temos palavras bonitas para fazermos uma prece, mas dizemos: Senhor Deus, nós estamos aqui. Jesus, eu preciso de Ti, me ajuda. Está feito a nossa oração. E o Zé, que não sabia fazer orações bonitas, não tinha palavras bonitas para dizer, ele estava ali. E no momento que ele mais necessitou, Jesus estava lá junto a ele. E ficamos pensando, quantos de nós procuramos palavras bonitas para conversar com Deus? Quantos de nós deixamos de falar com Deus por acreditarmos que não sabemos fazer oração? E aí nós reforçamos que não é preciso de palavras bonitas, basta que elas sejam sinceras. E precisamos entender que na oração nós falamos com Deus. Na oração nós falamos com Deus. É o que Zé fazia todos os dias, um momento rápido ali, ele falava com Deus. Mas nós precisamos não apenas falar com Deus, nós precisamos também ouvir Deus. E quando é que nós ouvimos Deus? Será que nós estamos parando para ouvir Deus? Quando falamos que na oração nós falamos com Deus, nós precisamos de dizer que na meditação nós escutamos Deus. E o Zé, nos seus momentos ali de correria, do dia a dia, ele ia para a igreja falar com Deus. E no momento em que ele estava ali, na sua dificuldade, na sua enfermidade, ele silenciava para ouvir Deus. Então é muito bom que nós criemos o hábito de falarmos com Deus. Porque Deus é o nosso amigo. E nós precisamos de falar com o nosso amigo. Precisamos estabelecer uma relação com Deus, com Jesus, de amizade. Precisamos nos relacionar. Assim como nós relacionamos com um amigo, mesmo que a gente passe um tempinho sem estar encontrando, nós precisamos trazer essa pessoa no coração. E precisamos ter uma relação de amizade profunda, sincera. E precisamos estabelecer essa relação com Deus. Precisamos ouvi-lo, não apenas falar com Ele. E é muito comum no nosso dia a dia nós falarmos demais com Deus. Senhor Deus, me dá isso, Deus me dá aquilo, me ajuda aqui, me ajuda ali. Essa petição que quase sempre nós fazemos. É comum isso acontecer. Mas é preciso escutarmos Deus, entender Deus na medida da nosso conhecimento. Porque assim como o pai não dá para o filho um brinquedo que corta, se o filho pedir ao pai uma faca para brincar, o pai não vai dar, porque sabe que vai machucá-lo. O pai, a mãe, dá ao filho aquilo de que ele necessita, não o que ele pede. E Deus para conosco é da mesma forma. Quase sempre nós pedimos tanta coisa para Deus, e muitas vezes nós revoltamos, sabe por quê? Porque nós não conseguimos receber aquilo que a gente pede. E precisamos entender que não é o que a gente pede, mas o que a gente precisa. Aí nós vamos lá e pedimos a Deus dinheiro. Ah, Deus, eu preciso arrumar um dinheiro para poder comprar um mantimento para minha casa. Eu preciso de... E às vezes nós esperamos achar uma nota de 100zinho ali para poder
ir lá e comprar alguma coisa, um tênis, alguma coisa que a gente precisa. Mas nós não vamos conseguir o que nós estamos querendo, mas o que nós precisamos. Então, quando eu peço a Deus o dinheiro, Ele me dá o recurso para conseguir esse dinheiro, entende? Ele me dá o trabalho. Estou precisando de dinheiro e me arruma o trabalho para conseguir esse dinheiro. Estou precisando, às vezes, de uma cesta básica, de cortar o cabelo. Eu não vou achar o dinheiro para poder pagar uma pessoa ali para me dar isso. Mas Ele abre a porta de uma casa como essa, nos acolhe aqui a todos e nos permite isto. É o que nós necessitamos, não é o que nós queremos. Às vezes nós estamos com dificuldade, seja ela qual for, ficamos esperando a resposta, chega um coração perto de nós e fala assim, olha, lê esse livro, vai ser bom para você. A pessoa vira e fala assim, mas lê um livro? Estou com problema de saúde, a pessoa me manda ler um livro? Sim, às vezes dentro desse livro tem uma passagem, uma linha, que vai me ajudar a entender o motivo por qual eu estou passando por determinado problema. E aí nós precisamos trabalhar a nossa fé, saber esperar o momento certo. Na obra, no livro espírita, no livro dos Espíritos, elaborado por Allan Kardec, é um livro com mais de 1000 perguntas e respostas. Kardec pergunta a espiritualidade, ele vai respondendo, e muitas colocações do próprio Kardec ali. E uma dessas perguntas, exatamente a pergunta de número 658, o Kardec pergunta à espiritualidade se a prece agrada a Deus. Será que a prece agrada a Deus? Deus fica satisfeito com isso quando nós fazemos prece? E a espiritualidade responde assim: a prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração. Veja que legal. A prece é sempre agradável a Deus, quando dita pelo coração. Pois, para Ele a intenção é tudo. Lembra lá da história do Zé? Ele fez uma prece e Deus se alegrou com isso, porque é uma prece do íntimo do coração. Prece simples e alegrou a Jesus. E ele recebeu aquilo de que ele necessitava. E na sequência, na questão 659, também de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta à espiritualidade: qual o caráter geral da prece? Qual o objetivo da prece? E a espiritualidade responde: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. É o que nós falamos agora há pouco. A prece, meus irmãos, a oração, a reza, é a mesma coisa. Posso rezar. Algumas escolas religiosas usa-se muito o termo: vou rezar, vamos rezar. Algumas outras escolas religiosas costumam usar o termo oração, vamos fazer uma oração. E outras, como por exemplo a doutrina dos Espíritos, onde nós estamos hoje, usa-se muito o termo vamos fazer uma prece, mas que ao final é a mesma coisa. Porque é o ato de adoração. E como que nós adoramos a Deus? E aí, orar a Deus é pensar nele. Sabe que quando nós estamos fazendo a nossa oração, nós estamos pensando em Deus? É por isso que a prece tem que ser sentida. Uma prece muito conhecida por todos nós, em todas as escolas religiosas, é a oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado. E quase sempre, nós já sabemos ela decorada, nós fazemos sem pensar em Deus.
E ao fazer essa oração, ou seja, qualquer que seja, é preciso a gente pensar em Deus. Porque orar a Deus é pensar nele. Então, quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, nós estamos pensando em Deus ou simplesmente está saindo dos nossos lábios? O Zé, quando ia lá para a igrejinha, ele pensava em Jesus, ele pensava em Deus e dizia: Oi, Jesus, é o Zé. Ele estava pensando. Curtinha, oração de menos de 1 minuto. Aí nós fazemos aí a oração dominical e precisamos refletirmos. Quando nós fazemos, realmente nós estamos pensando em Deus, do fundo do nosso coração, ou está saindo dos lábios? Orar a Deus é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com ele. E como que nós aproximamos com Deus? É nas nossas atitudes. Não adianta nós orarmos, falarmos. A minha boca fala uma coisa e meu coração está dizendo outra. Não adianta nós orar, falar: Senhor, perdoa. E se eu não consigo perdoar? Não adianta eu pegar o microfone aqui e falar que vocês têm que amar se eu não consigo amar. Orar, meus irmãos, é muito belo. Mas precisamos, junto com essa oração, colocar esse evangelho em prática. Jesus, em sua caminhada por aqui, quando esteve conosco, ele orava muito, nos ensinou a orar. Só que uma coisa que muito Jesus fazia, que poucos de nós percebemos, chama-se trabalho. Jesus orava, Jesus era santo, muitos dizem assim. Mas quão poucos de nós são aqueles que conseguem perceber o trabalho de Jesus? E para ilustrar melhor isso, no livro Caminho, Verdade e Vida, lição 6, tem uma lição intitulada Esforço e Oração. Lá Emmanuel comenta o capítulo 14 de Mateus, o versículo 23, onde está escrito assim: E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar, à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. Um versículo, a qual nós podemos tirar muito ensinamento. Olha o que Mateus nos traz. E despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar. E despedida a multidão, depois do trabalho, de atender aquela multidão, aquelas pessoas que iam procurá-lo, de curar um, de aconselhar o outro, de amparar o outro. Depois do trabalho, o que ele faz? Ele despede a multidão, ele deixa as suas dificuldades ali do lado, nem vamos trazer a multidão para nós, a multidão dos nossos problemas. E depois de um dia de trabalho, de vir aqui, de sair, de ir ali, depois de um dia de trabalho, nós vamos deixar essas dificuldades de lado e vamos subir ao monte a fim de orar. Vamos elevar o nosso pensamento. Primeiro nós vamos trabalhar em prece, em oração. No momento de nos recolhermos, nós elevamos o nosso pensamento a Ele em prece, a Jesus, a Deus. E vamos agradecer, e vamos pedir, e vamos fazer uma reflexão para podermos nos conhecermos. Não era o caso de Jesus, porque Jesus já se conhecia. Mas nós, como ainda não nos conhecemos totalmente, é preciso que elevemos o nosso pensamento ao final da nossa jornada aqui, nosso dia de trabalho, nas nossas provas, para que possamos nos conhecermos. E como fazer isso? É como está narrado
Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando é perguntado o que nós precisamos de fazer para nos melhorarmos nessa vida e nas próximas. E a espiritualidade responde: já vos disse um sábio da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Mas, como fazer isso? E aí nós vamos entender a mensagem do Cristo. Entra para dentro do teu quarto, como fazia Santo Agostinho. Eleva o pensamento. Reflete. O que eu fiz no meu dia? Eu magoei o meu semelhante? Fiz alguma coisa que não foi legal? Eu fiz alguma coisa contra Deus que infringiu a sua lei? Eu fiz alguma coisa contra mim mesmo? Eu me magoei, me machuquei. E aí, depois de um dia de trabalho, um momento ali de oração, nós vamos nos conhecendo e vamos nos melhorando. Não existe milagre da forma que nós entendemos. Existe trabalho, existe esforço. Não tem como apenas pedir, meus irmãos, é preciso que você tenha um esforço para adquirir. Eu preciso de ganhar uma cesta básica, mas se eu ficar dormindo na minha casa, ela não vier aqui buscar, eu não vou conseguir. Eu estou precisando de ouvir uma palavra que me dê ânimo, que me dê coragem. Mas se eu não vier aqui buscar essa palavra, se eu não for atrás, eu não vou conseguir. Costumamos dizer da esperança. Eu tenho esperança que eu vou conseguir isso, eu tenho esperança que eu vou conseguir aquilo. E na nossa ignorância de falta de conhecimento, nós acreditamos que a esperança é cruzar os braços e esperar receber. Não é dessa esperança que Jesus nos fala. A esperança a qual nós precisamos ter em nós, em nosso coração, é a esperança de esperançar, não é a esperança de esperar. E a esperança de esperançar é aquela que a gente corre atrás. Eu quero estudar, então eu vou correr atrás do meu estudo. Eu preciso de um trabalho. Eu vou lá bater na porta, levar currículo, e pedir um, pedir outro. Eu preciso de um calçado. Eu vou bater, vou pedir alguém, vou correr atrás para conseguir. Eu tenho esperança que eu vou conseguir. Mas para eu ter esperança e conseguir, eu preciso de ir buscar. E saber esperar. Saber o momento exato para conseguir isso. Agora, muitos de nós temos esperança que eu vou melhorar, mas eu não faço esforço para isso. Entende? Nós precisamos nos esforçar para isso. Jesus, depois de dispensar a multidão, depois do trabalho, ele sobe ao monte para orar. E é o que nós temos que fazer. Vamos trabalhar, nós estamos no nosso dia, vamos trabalhar. Trabalhamos? Vamos agora orar a Deus. O enxada parada atrás da porta ali, num canto, ela enferruja. É importante o trabalho para nós. Qualquer ferramenta que não utilizada, ela enferruja. Se nós nos isolarmos no alto de um monte, numa montanha, no meio do mar, e viver só orando, não vai resolver o nosso problema. Ir para o monte não vai resolver. É um trabalho constante. É o esforço que nós precisamos fazer, é o nosso trabalho. E junto com a oração, as duas coisas se encaixam. O trabalho e a oração. Mas o que é o trabalho? Vamos abrir aqui um parênteses, já que nós estamos falando desse esforço, desse trabalho. O que é o trabalho para nós? E para nos ajudar a entender, Kardec pergunta isso à espiritualidade. Está lá no Livro dos Espíritos. O que se deve entender por trabalho? E a espiritualidade responde assim: toda ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho.
Que às vezes nós acreditamos, não trabalho, não tenho emprego, não tenho carteira assinada, sou desempregado. Vamos entender que trabalho se entende toda ocupação útil. Neste momento aqui, todos nós estamos trabalhando, estamos ocupando o nosso tempo. Quando nós pegamos um livro para ler, quando eu paro para ouvir um coração que está às vezes mais dolorido que o meu, que vai contar-lhe suas mágoas, todas as vezes que eu pratico de caridade, eu estou trabalhando. Esse é o trabalho. Outras vezes nós somos úteis. E Jesus, quando estava ali com a multidão, auxiliando, amparando, ele estava trabalhando. Depois do trabalho, ele vai lá para o monte, nos ensinando. E nós precisamos, de igual sorte, fazermos isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 15, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem nos falar, também elaborado por Allan Kardec, que compilou toda essa codificação para nós. Lá, Kardec nos traz que está no pensamento o poder da prece. Se nós perguntarmos onde é que está o poder da prece, onde está o poder da prece? A resposta está no pensamento. No pensamento está o poder da prece. E ele continua, que por nada depende, nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Podemos, meus irmãos, orar em qualquer lugar? Onde nós podemos, em qualquer lugar, orar? Sim, meus irmãos, podemos. Onde nós estivermos. Quando Jesus nos fala, lá em Mateus capítulo 6, versículo 5, ele fala assim, e quando orardes, entre no teu quarto e em secreto, oras ao Pai. Quando orardes, entre em teu quarto e em secreto, ores ao Pai. Quando ele nos traz isso, ele não está falando do nosso quarto de dormir. Ele está falando do nosso quarto íntimo, do nosso coração. Quando nós quisermos orar, entre dentro de nós mesmos, no nosso coração, no nosso silêncio. O Zé entrou na igreja para fazer aquela prece. Mas quando o Zé entra na igreja, na verdade, ele entra dentro do próprio coração dele. Ele entra no coração dele e diz, oi Jesus, é o Zé. E o homem velho, os pensamentos às vezes negativos, vira para ele e fala com ele assim, você está fazendo o que aqui? Você está orando para quê? É dentro de nós. E nós podemos orar então em qualquer parte. Se está tumultuado aqui e ali, nós podemos ir no banheiro. Entra no banheiro. Oh meu Deus, me ajuda. Eu não quero ficar nessa rodinha de pessoas que estão falando ali maldade. Me tira esses pensamentos ruins da cabeça. Não existem palavras bonitas. Elas precisam ser saídas do coração. É preciso que adentremos dentro de nós. Também Jesus, no capítulo 24 de Mateus, versículo 41, ele fala, vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Jesus vem de alguma forma montando para nós um quebra-cabeça, nos orientando como é que devemos fazer. Porque, na verdade, é o olhar, o vigiar e o orar. É aquela história do ovo. O-V-O. Olhar, vigiar e orar. Eu preciso de olhar. Deus nos permitiu a vista, o sentimento aí, mas nós estamos olhando. Eu estou olhando. Agora, quando eu olho, eu preciso vigiar. Vigiar vocês? Não, eu preciso vigiar o meu pensamento. Preciso vigiar o meu pensamento, eu não pensar besteira.
Não pensar que o outro está assim, que o outro está assado. Nós precisamos de olhar e vigiar os nossos pensamentos, não é vigiar o vizinho. Preciso manter o meu padrão. E quando as coisas se complicam, aí eu vou orar. Oh Deus, estou tentando vigiar, mas está difícil, me ajuda. Aí nós vamos olhar, vamos permanecer no nosso padrão ali de vigilância, de oração, sem pensarmos mal, sem desejarmos mal. Esse processo de melhoramento de sempre. E aí, ainda no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, no item 22, a espiritualidade vai nos dizer que quase todos vós orais, mas quão poucos são os que sabem orar. Olha o que a espiritualidade nos fala. Que praticamente todos nós oramos. É possível aqui dentro, nós estamos aqui, todos nós orarmos. Mas eles falam que poucos são os que sabem orar. E precisamos pensar nisso, se não pensamos ainda. Porque às vezes ficamos procurando palavras bonitas, como dissemos anteriormente, e às vezes até deixamos de orar. A oração, ela é simples. Desde que saia do nosso coração. Oh, meu Deus, me ajuda. E aí, ajuda-te que o céu te ajudará. Façamos a nossa parte, que nós receberemos no mais alto tudo o que nós necessitamos. E é preciso, meus irmãos, que nós tenhamos compreensão da vida. Quando nos é dito, a tudo dai graças, isso para nós é uma oração. A tudo dai graças. Será que nós conseguimos dar graça pela nossa dificuldade financeira, por exemplo? Eu estou sem dinheiro, eu consigo agradecer a Deus por eu estar sem dinheiro? Eu às vezes estou enfermo, eu consigo dar graças a Deus por eu estar enfermo? Deveríamos. Se ainda não damos conta, eu venho aqui hoje buscar alguma coisa e não consigo. O que eu venho buscar? Às vezes eu venho cortar meu cabelo, a fila está grande, aí eu não consigo. Eu devo sim dar graças, me esforçar para vir amanhã. Porque o que eu precisava encontrar aqui hoje, receber aqui hoje, não era o corte de cabelo. Se eu não conseguir o corte de cabelo, não é o corte de cabelo que eu precisava. Eu precisava de ouvir a palestra, eu precisava encontrar com aquele amigo que há muito tempo eu não encontrava, eu precisava de me aproximar um pouquinho mais de Deus, que eu estava tão distante dele, agora a partir de hoje eu vou estar um pouco mais próximo. É a oportunidade que eu tenho para vir amanhã, e amanhã eu venho e consigo corte de cabelo, e através desse corte de cabelo eu consigo outra coisa. Então a tudo nós precisamos de dar graças, aceitar aquilo que não podemos mudar. E sabendo que somos nós quem escolhemos as nossas dificuldades, ou não. E às vezes que estamos numa situação difícil, nossa, será que eu realmente escolhi ser pobre? Vim nessa situação miserável? Sim. E achamos lindo e maravilhoso aquela pessoa que está ali, andando de carrão, cheio de dinheiro. Vamos ir lá procurar saber a vida deles. Será que eles não têm problema? Tem, meus irmãos, todos nós, nesse orbe, no planeta Terra, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. A diferença é como que nós enfrentamos. E quando nós oramos, nós conseguimos vencer essas dificuldades. Quando eu oro, eu fortaleço. E falamos de orar, né? Citamos agora há pouco, fazer essa oração no banheiro, onde quer que nós estejamos. E vamos abrir também aqui, um parênteses, para falar da oração em nossa casa, no nosso lar. A importância desse culto no lar. E quando nós falamos lar, não vou fazer o lar porque eu não tenho a casa. Em algum lugar você almoça, em algum lugar a gente janta, que seja debaixo ali do viaduto, da marquise, é o nosso lar. E devemos dar graças, se estamos debaixo da marquise,
devemos ainda assim orar a Deus agradecidos por termos uma marquise, que muitos nem isso não têm. E ali estabelecer, assim como Zé, se não for todos os dias, um dia por semana, para nós fazermos nosso culto. Olha, Jesus, eu estou aqui. Meu nome é fulano. Eu venho agradecer pela minha vida, apesar de todas as dificuldades. E vamos estabelecendo, vamos criando vínculo com Deus, com Jesus. Porque no momento que a gente mais precisar, Ele está conosco. Então essa oração em nosso lar, no local onde nós residimos, é imprescindível para a proteção do nosso lar, para a proteção de nós mesmos. Agora, às vezes não é fácil. E aí nós lembramos o Emmanuel intitulado a lição para nós do esforço. Precisamos nos esforçarmos, ter perseverança. É preciso ter perseverança. Se nós não perseverarmos, a gente não consegue. E a vida nossa aqui, passa no estalo de dedos. Ontem mesmo nós estávamos aí, eu costumo falar isso, descalços, narizes correndo para a rua fora, debaixo da chuva. Hoje nós estamos aqui, um pouco mais envelhecidos. E logo mais nós estamos de volta à nossa pátria espiritual, mais próximos de Deus ainda. Tudo passa muito rápido. Então, enquanto nós estamos aqui, nós temos que trabalhar. É esse esforço diário para nos retornarmos melhor à pátria espiritual de onde nós saímos. E nós só levaremos o que está no nosso coração, as nossas boas intenções, a nossa moral. Então não vamos ficar apegados demais com essas coisas materiais, querendo vencer no mundo, que é o que quase sempre nós fazemos. Às vezes, querendo vencer no mundo, nós perdemos o mundo. Porque o Cristo, Ele não venceu no mundo. Ele venceu o mundo, que é uma grande diferença. Então nos preocupemos em vencer o mundo. Nos transformando intimamente, sempre em oração, em prece, porque ela tem um poder imenso para todos nós. E em nossas dificuldades, certa feita, foi perguntado ao sábio qual o melhor remédio para curar a tristeza, a dor e o desespero. Qual o melhor remédio para curar a dor, a tristeza e o desespero? A resposta é a oração, o trabalho e o amor. Qual o melhor remédio? A oração, o trabalho e o amor. E aí, pergunta-se assim, e se não funcionar? A resposta é: aumente a dose. Se eu estou triste, estou com dificuldade, estou com dor, o que eu tenho que fazer para poder melhorar? Bem, eu vou orar, eu vou trabalhar e eu vou amar. Como Jesus nos amou, tá? Não é o nosso amor aqui, às vezes ainda interesseiro de dar, esperando receber. E se não funcionar, eu vou aumentar a dose. Não é assim? Quando a gente está com dor de cabeça, toma um remedinho ali, a dor de cabeça não passou, a gente aumenta a dose, que aí melhora? É assim que funciona. Nós vamos lá e vamos aumentar a dose para poder, amando mais, orando mais, trabalhando mais. Daí a pouco a gente não vai ter tempo para entrar em depressão, em ter dificuldade, ficar reclamando, ficar lamentando. Vamos trabalhar, vamos acreditar. É importante acreditarmos. E o nosso horário ali está chegando ao fim. Nós gostaríamos de estar encerrando, trazendo uma outra mensagem intitulada O Tapetinho Vermelho. Conta-se a história que, certa feita, uma avó que morava com sua netinha no interior
E a sua netinha estava muito doente. E ela já tinha gastado todos os seus recursos ali, tudo que ela tinha, fazendo ervas e tal, e nada da netinha se restabelecer. E ela deixa então a netinha em casa e sai atrás de recursos para poder estar auxiliando a neta. E ela caminha por mais de 2 horas para chegar numa cidade mais próxima. Foi ao médico e chegando lá explicou a situação. E os médicos falaram com ela: olha, você precisa de trazer aqui a sua neta para a gente poder fazer essa avaliação. Mas como que ela faria isso? A neta não tinha condições de andar e ela volta para casa entristecida. Mas antes de chegar em casa, ela passa em frente a uma igreja e resolveu entrar. Ela nunca tinha entrado em uma igreja antes. E ela então entra na igreja. Quando ela entra, ela vê lá 3 outras senhoras de joelhos orando. E ao chegar com sua simplicidade, as mulheres olham para ela, ela explica a situação e as senhoras falam com ela: ajoelha aí que nós vamos estar orando aqui. E ela se ajoelha e por mais de 1 hora, aquelas 3 senhoras oraram com palavras belíssimas. E ao terminar, se despedem e a vozinha vira e fala assim: aqui, eu também gostaria de estar orando. Ah, não precisa não. Nós já oramos, a gente tem muita fé. Nós já oramos, a nossa oração vai... Não, mas eu gostaria de orar também. E ela faz a seguinte oração: Deus, sou eu. Olha, a minha neta está muito doente, Deus. Assim, eu gostaria que você fosse lá curar ela, Deus. Você pega uma caneta que eu vou dizer onde fica. Já está com a caneta, Deus? Bem, eu vou falar então. Você vai seguindo o caminho daqui de volta para Belo Horizonte. E quando passar o rio com a ponte, você entra na segunda estradinha de barro. Não vai errar, tá? Seguindo mais uns 20 minutinhos, tem uma vendinha. Entra na rua depois da mangueira, que o meu barraquinho é o último da rua. Pode ir entrando, que não tem cachorro. Olha, Deus, a porta está trancada, mas a chave fica embaixo do tapetinho vermelho na entrada. O senhor pega a chave, entra e cura a minha netinha. Mas olha só, Deus, por favor, não esquece de colocar a chave de novo embaixo do tapetinho vermelho, senão eu não consigo entrar quando chegar em casa. Neste momento, as senhoras interrompem a oração dela, começa a dar gargalhada, risada, porque acha engraçada a forma dela orar, e fala: não, pode ir para sua casa. As nossas preces vai ajudar as preces que nós fizemos aqui e vai resolver. E ela volta para casa um pouco entristecida. Mas quando chega em casa, que ela abre a porta, levanta o tapete, pega a chave, abre a porta, por surpresa dela, a netinha vai correndo de encontro e abraça ela. E ela: mas como assim, minha neta? Eu saí aqui e você não estava conseguindo nem levantar da cama? E a netinha, então, olhando para ela, fala assim: mamãe, vozinha, entrou no meu quarto um senhor de branco com muita luz, me deu um beijo na testa, e antes de sair falou comigo assim, que era para eu falar com a senhora que estava deixando a chave debaixo do tapetinho vermelho. Era a simplicidade da prece, era Jesus que havia ouvido a oração daquela avó. A simples oração de uma avó, a nossa simplicidade em nossa oração. Que possamos refletir no poder da prece, que não é com palavras bonitas, mas é a nossa simplicidade que sai do coração. Nós gostaríamos de agradecer o carinho que, mais uma vez, desejamos a todos muita luz, muita paz, um forte abraço e um grande beijo no coração de cada um, e até uma próxima oportunidade.